Olá, bom dia, mulherada, bom dia a todas aquelas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Michele Brás, seja bem-vinda, queridona. Rede Brilhe, Paula Togni já está aí, graças a Deus. Nossa, uma mulherada chegando, de botar o óculos para começar a ver os nomes. Eu vi que entrou a Veraci, a Kátia. Bom dia, gurias! Juju Longaray, Evelyn, seja bem-vinda. Chegando o pessoal da IBN, chegando o pessoal da Rede Brilhe, de tantos lugares diferentes, são todas muito bem-vindas. Rosaura, Dona Vanilda, Fernanda, Uchoa, Marielle, sejam bem-vindas todas. Muita expectativa para esse dia, muita expectativa. Estamos na 10ª semana do Cá Entre Nós. E por isso, uma live especial hoje com a minha querida amiga Paula Togni. Sabe aquilo que a gente diz assim, ó, orgulho santo que se diz? Eu falei para ela isso hoje de manhã, quando eu disse, Paula, me revisa as tuas credenciais. E, meu Deus, é uma mulher de Deus, e Deus deposita tudo isso sobre alguém que tem um coração rendido a Ele, e que segue humilde, e que segue focada nos projetos e propósitos que são do alto, e é lindo demais acompanhar a trajetória dessa mulher de Deus. A gente tem temor, mas para ela eu posso dizer, essa grande mulher de Deus. Obrigada pela presença de todas, chegando, um monte de gente chegando. Oi, Sil, seja bem-vinda, que bom que tu conseguiu chegar. Carol, desculpa quem eu não consegui ver que chegou, que tem uma mulherada entrando. Olha, Dami Denk, deve ser parente da Carol, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nara, Laila, bom dia, bom dia. É verdade, live de peso hoje. Janda, queridona, que bom que tu conseguiu vir. Nara, querida, saudade desse povo. Sheila, seja bem-vinda. Tava maravilhoso o teu bolo, Sheila. Meu Deus, é uma dificuldade ficar aqui e a gente não engordar. Carolzinha, teus bolos, meu Deus do céu, sem comentários. Santo mesmo, santo bolo. Jéssica, Beatriz, Marlene... Graças a Deus. Eu não quero demorar muito, eu quero logo chamar a Paula. Bom dia, Dani Zorzeto, chegando também. Cunhada da Carol. Ah, eu vi, isso mesmo. Casada com teu irmão que mora em Tramandaí. Se eu juntei todas as informações, é isso. Te amo também, Dani Zorzeto. Nath Paz, queridona. Foi muito bom trocar algumas mensagens contigo essa semana, viu, querida? Beijo. Eu vou pedir pra Paulinha, me chama aqui para eu te chamar, tá? Para eu te localizar. Sabrina, Adri, sejam bem-vindas. Rosângela, sejam bem-vindas. Eu quero já chamar a Paula. Paula, me dá um oi. Dilce, que bom que tu chegou, que bom que tu conseguiu vir. Tu vai adorar ouvir um pouquinho dessa mulher. Kate, seja bem-vinda também. Pastora Carmen, profeta Carmen, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conosco. É muito bom falar contigo, Nath, verdade. Thaisa, deixa eu ver se eu localizo aqui, Rede Brilhe, deixa eu ver se eu consigo. Não consegui, Paula, me chama aqui de novo. Ana Paula, seja bem-vinda. Me dá um oizinho de novo aqui, Paula, que daí eu vou clicar em cima do teu nome, que ali veio junto com um monte de nome junto, eu não consegui. Não é muito a minha praia isso aqui ainda. Oi, Adri! Bom dia, queridona! Rede Brilhe chegando também, que coisa mais linda isso. Paulinha, me chama aqui, eu vou precisar que tu me dê um oi aqui de novo. E aí eu vou te chamar. Eu quero já apresentar ela. Dia, Adri, foi muito boa a nossa reunião ontem da Rede Brilhe, né? Foi tremendo, gostei muito de estar com vocês ontem, foi uma honra pra mim. Graças a Deus. Paulinha, me chama aqui, Paulinha. Aqui. Como eu chamo?
Denunciar, ocultar, fixar, comentar e transmitir ao vivo como Rede Brilhe. Não tô conseguindo. Paula, não consegui. Vou pedir que tu saia e entre de novo. Eu sei, ela entrou como Rede Brilhe, isso mesmo. Mas eu não me deu opção de chamar ela, não sei porquê. Bom dia, Simone. Bom dia, Verô. Sejam bem-vindas. Vamos esperar a Paula entrar aqui. Vamos tentar de novo. Vou ver se é isso. É transmitir ao vivo como Rede Brilhe? Será? Vamos ver se é isso. Oi! Conseguimos! Ai, que bom, coisa boa. Seja muito bem-vinda, minha amiga queridona. Uma honra para nós, uma honra para toda essa mulherada linda que está aí, mas para mim de um modo muito especial. Eu preciso dizer que é uma honra muito grande ter aqui, Paulinha, uma emoção para mim mesmo, porque nós temos uma história juntas. Para quem não sabe, a Paula Togni foi minha madrinha de casamento, eu fui dela, e isso faz 25 anos. Então, vocês têm uma ideia de quanto tempo e do quanto a gente conhece uma da outra. Alguns longos anos a gente ficou um pouco mais distanciadas, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje a gente está andando de uma maneira tão linda. E eu quero começar dizendo, honrando a tua vida, Paula, dizendo que tu é um presente para mim, para todas essas mulheres, para tantas outras mulheres que não estão aqui. E eu vou te dizer, não somente para nós, mas para toda a cidade de Porto Alegre. Então, eu quero te dizer que tu és muito bem-vinda, que eu vejo o projeto de Deus sobre as nossas cidades sendo implantados através da tua vida. Eu preciso dizer isso. E eu não quero ficar falando demais aqui, senão a gente vai começar numa choradeira. E a gente quer muito te ouvir, quer muito te ouvir. E eu quero primeiro dizer, eu vou apresentar assim mais ou menos a Paula, mas depois ela vai ter liberdade para falar mais coisas a respeito dela, com certeza. Eu preciso começar dizendo que ela é a presidente ou é a diretora da Rede Brilhe, onde eu tenho a oportunidade, o privilégio de também caminhar com ela através desse mega projeto que Deus colocou na mão dela. A Paula é consultora de empresas, ela é proprietária da Quírios, que trabalha com publicidade e propaganda, que é a formação inicial dela, inicial porque atualmente ela está finalizando uma caminhada de doutorado sobre liderança transformacional. Me diz aí, Paula, aonde é exatamente, eu não sei nem como é que se diz, aonde tu está fazendo esse doutorado? Bach University, em Dallas, no Texas. Tá, é só isso, tá, gente? Ela está fazendo um doutorado em Dallas sobre liderança transformacional. E ela separou um tempinho na agenda dela para estar aqui conosco. Então, corre, aperta no aviãozinho e chama toda a mulherada. Porque o Senhor vai usar essa mulher agora para transformar a tua vida e vai transformar a tua geografia, tudo que está ao teu redor. E preciso dizer também um detalhe, né? Um detalhe importante no currículo dessa moça, que ela é simplesmente a coordenadora internacional, eu gosto de dizer a embaixadora, né, ou embaixatriz, não sei, no Brasil da Global Advance, que é um ultra mega projeto, que é parceira número 1 da própria Rede Brilhe e outras iniciativas que nós temos no Brasil que chegaram até nós através da Paula Togni. Então, Paula, vou deixar a palavra contigo. Seja muito bem-vinda. Se eu esqueci alguma coisa, tu me remenda, me completa, porque é assim que a gente caminha juntas, tá? Tá contigo. Nós queremos te ouvir. Se pudesse ser 2, 3 horas, a gente ficaria aqui. Mas eu quero te dar total liberdade para que tu possa nos trazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração sobre esse assunto tão maravilhoso que é a nossa influência no reino. Ai, gurias, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Pastora Mônica, minha amiga. Mas eu me sinto, por um lado, dá um frio na espinha, essa coisa de expectativa, né? A gente sabe as expectativas que tem no nosso coração. Deus vai falar comigo e essa expectativa sempre é bom. E resumindo tudo que a Mônica falou, eu quero acertar. Eu quero resumir falando serva do Pai,
fazendo o reino de Deus ser estabelecido dia a dia nessa terra. Aleluia. Obrigada, gurias da Nexus e BN, vocês são umas fofas. Vocês têm o DNA dessa pastora, né? Ai, que coisa linda esses corações. E obrigada, gurias da Rede Brilhe, as demais mulheres que estão entrando também, gente que eu conheço, que eu não conheço. E muitos homens que vieram te ouvir também, Paula. Vai, gente, que honra! Uhum. Que deu tudo que a gente faz no Senhor, ele não se perde, a palavra de Deus não volta vazia. O tema proposto hoje é um tema que eu amo, influência no reino, como ser influente. E não dá pra gente falar em como ser influente no reino sem falar de reino. Eu quero falar algumas coisas, vai me interrompendo e as gurias vão falando, eu quero que tu escreva algumas coisas que Deus for te falando. Mas vamos começar falando por reino. Não tem como eu falar de reino sem falar do que foi estabelecido no início. Eu sempre falo de reino começando pelo Éden. O Éden. E por que o Éden? Porque o Éden era o estabelecimento do reino que Deus propôs para nós. Aonde havia justiça social, aonde havia justiça, onde havia equilíbrio, aonde havia governo, aonde havia comunhão e as coisas funcionavam. E quando o pecado entra, ele abre a porta para um outro reino, ele abre a porta para o reino das trevas. E como que nós estabelecemos de volta o reino de Deus? Eu acho que não tem como a gente ser influente no reino se a gente não entender o reino. Uhum. E aí, o primeiro versículo, que é um dos mais da Bíblia, Mateus 6, começa no 9, na oração do Pai Nosso, e que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se Jesus diz, venha o teu reino, significa que o reino é conquistado. Significa que o reino não está aqui. Venha o teu reino. Então, quando a gente entende que quando eu me torno usada por Deus, influente por Deus, estabelecendo o reino vai sendo estabelecido por cada uma que se desperta, cada um que se desperta. Uhum. O que é ser influente? Sim, deve ser. Alguns pensam, ser influente é coisa de modismo. Daqui a pouco vão usar outra palavra. Com certeza vão usar outra palavra. Porque as coisas são assim. Mas eu não posso deixar passar batido o meu papel no reino. E por quê? Porque quando eu falo que o reino das trevas é estabelecido, e eu falo que eu quero estabelecer o reino de Deus, que Jesus falou, ele é invisível e estabelecido em cada um de nós. Uhum. Então, estão entendendo? Quando vocês não entendem, pergunta e levanta a mão, faz qualquer negócio, não sei como que live pergunta, mas enfim, bota aí, escreve aí. Pode botar aí. Pergunta aí. E aí, como é que nós podemos fazer de uma forma macro esse estabelecimento do reino? Como é que eu desperto a minha irmã, ou desperto outro irmão, ou desperto alguém para estabelecer esse reino? E eu quero passar com vocês um princípio que eu aprendi e tenho aplicado muito. Ele, na verdade, não é novo, tá? E nos anos nos anos 70, 75, o líder da Jocum, que é o Lori Currigan, ele teve uma visão de Deus, e a visão de Deus falava sobre o estabelecimento do reino através da posição nas esferas da sociedade. Uhum. Então, é isso que eu quero falar. E é isso que eu tenho falado. Quando a gente tem reino nas principais esferas da sociedade, o que vai acontecer com a sociedade? Ela passa a ter princípios de reino e cultura de reino. Quando eu falo para vocês, a gente precisa se levantar com influência na nossa área da sociedade, é porque somente assim a sociedade vai ter cultura de reino. E a gente está aqui para trazer o reino. E aí a gente começa a entender um pouquinho. Então, quais são as áreas? Eu acho que dá para começar por aí. Família. A minha família é uma família influente. E quando eu falo, gente, em áreas de influência, eu não quero dizer necessariamente que eu tenho que fazer coisa. Eu quero dizer que eu tenho que ser aquilo que Deus está me colocando para fazer, para estar. Então, exemplo, primeira área, família. A minha família é um exemplo. A minha família é ser diferente.
a minha família ter princípios. Quando as pessoas chegarem na minha casa, as pessoas vão perceber que a minha família tem DNA de reino. Que os meus filhos têm DNA de reino. Quando eles forem para outro lugar, o DNA de reino está com eles. Muito Uau, importante. que Forte. tremendo. Só isso aí já daria uma live de 3 horas, né, Paula? A nossa influência na sociedade é a partir de família. E isso não precisa ter chamado específico, né? Não, Isso não. basta ser discípulo do Senhor Jesus. Dá para ser discípulo, basta ser discípulo do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma vez, há uns anos atrás, eu estava, sei lá quantos anos atrás, mais de 5, eu estava com as minhas filhas na escola, elas estavam brincando, e mais mesmo, na cama elástica, e uma das mães começou a conversar comigo, e ela estava um pouco chateada da escola e algumas coisas. E eu comecei a acalmar o coração dela sobre, para a gente não olhar para o lado vazio do copo, né? Olha só quantas coisas boas estão acontecendo. E começamos a falar sobre as nossas filhas e de repente ela se viu falando de coisas boas e não de coisas. Enfim. E falei como Deus cuidava de tudo, só. Gente, eu não preguei para ela. Passou, acho que uma semana, 2 semanas eu encontrei ela de novo e ela, Paulo, eu fui na igreja. E eu disse, tu foi na igreja? E ela disse, eu fui na igreja, porque aquilo começou a me lembrar da época que eu ia na igreja. Olha, tu sabia que ela era criada? Está convertida ao Senhor Jesus agora. Eu não estou falando aqui de pregar, eu estou falando aqui de ser. De ser. De ser. Então, essa é a primeira influência. A tua família é uma influência. Teus vizinhos conhecem vocês como influência de reino. Se meus vizinhos nem sabem que eu brilho, tem alguma coisa bem errada na minha casa. Verdade. Então, segunda influência, igreja, religião, fé. E daí vai, desde que fé eu declaro, que fé eu propago. Como é que é a os vizinhos, no meio da comunidade, escola, né? Óbvio que Deus colocou alguns para trabalharem nessas áreas, sim, e isso é maravilhoso, mas a escola, educação é uma baita influência. Então, se eu sou professora, como é que eu estou deixando perfume? Tem muitas professoras aqui, Nexus e BN, então, meu Deus. Graças a Deus por isso. Professora, graças a Deus, a educação não vai ser mudada por uma reforma nacional, ela vai ser mudada por cultura de reino. Amém. É a cultura de reino. Se tu tem mais medo do que pode acontecer na tua vida quando tu não tem uma cultura de reino, eu não falo nada, eu sou uma crente 007, porque eu tenho medo de perder emprego. Talvez tu chegue lá no dia final, Jesus diz, eu não te conheço. Porque eu te botei naquele lugar para tu brilhar e tu ficou se escondendo. Sabe? E específico para as professoras, às vezes também chegam na igreja eu quero cantar, dançar. Mas Deus talvez tenha te preparado, te dado todos os dons para o ensino. Fica aí. Fica aí as pitadinhas, as pérolas, né? Quarto, governo, política. O número de mulheres, e é um número bem chocante, né? Que estão na política, mulheres na política, aproximadamente 4% no mundo. As mulheres não gostam, elas fogem. Se a gente for colocar mulheres cristãs, então nem se fala. A gente estava conversando com a deputada federal Lisiane Baia, e ela me falando quantas reuniões e sessões, ela é deputada federal, né? Ela vai sozinha. Pastora, só ela. Se Deus está te colocando, se tu foi preparada, se isso é uma coisa que brilha os teus olhos, como é que eu sei qual é a minha influência? Como é que eu sei que isso tem a ver comigo? Quando eu enxergo, isso grita. Isso me sacode. Eu não consigo não falar. E quando eu falo, brilha os meus olhos. Isso significa, querida, que o teu chamado caminha por aí. Paulinha, Então, tá. não, eu tenho que dizer da Carolzinha, da Carol Saraiva aqui, ó, as 2 melhores professoras da Escola Bíblica Dominical que eu já tive. E é verdade, é verdade. Eu não estou dizendo que a gente é melhor, estou dizendo que nós 2 somos professoras dela, né? Lá na Brasa. Ai, que demais isso. Oi.
demais, né? O reino é demais. Mas segue, eu tinha que dizer isso porque Claro, claro. a Então, nossa história, né? nossa história, fala sério. Nós temos o governo. Dizem que a minha mãe era bem melhor do que eu, então, e eu Olha era aí. assim, criativa. Então, nós temos a esfera do governo. E a esfera do governo, eu vou fazer uma pequena parada. A pastora Mônica me falou, comenta do Neemias, e eu amo. Para mim, depois de Jesus, o maior reformador social foi, sem sombra de dúvidas, Neemias. Neemias era um copeiro do rei, numa época onde o povo estava voltando do exílio. Na verdade, o rei, eu acho que era Dário, tinha permitido 50 mil retornarem, 50 mil judeus retornarem para Jerusalém. Jerusalém destruída, 140 anos de destruição. Então, obviamente, eles tinham saído para o exílio, estavam voltando. Cidade destruída, muro destruído. Como é que se reconstrói alguma coisa? Ó, alguém falou, tô lendo Neemias. E aí chega a informação, o irmão de Neemias e os amigos vão visitá-lo, chega essa informação para Neemias. Ele pergunta, como tá Jerusalém? Como tá o meu povo? Olha, tá tudo destruído, coisa tá horrível. E alguém botou de copeiro a governadora, é isso mesmo. Tá? E ele chora, e ele pranteia, mas ele se levanta e diz, eu vou tomar uma atitude. Quando Neemias vai a Jerusalém, por que eu digo que ele é o maior reformador social? Primeiro, Neemias faz estratégias, ele olha o lugar, espiritualmente ele vê o lugar, mas entre as estratégias de Neemias, que teriam várias, porque ele fala com os líderes, ele para com a obra no sábado, porque existia muita exploração dentro disso, que não vou entrar nesse assunto, mas ele convoca os líderes do lugar de uma maneira muito sábia, vendo, pessoal, o que a gente pode fazer? Tá na cara? Ele podia chegar lá, fala sério, 140 anos, isso aqui tá tudo destruído. Vocês não acordaram ainda? Não. Ele chega lá, o que será que nós podemos fazer juntos? Será? E o pessoal se levanta e diz, vamos assumir esse lugar. Neemias passa a ser o governador daquele lugar. E como governador, ele instaura várias leis, inclusive como final da exploração do pessoal que está trabalhando. Ele coloca cada família para fazer o muro na frente da sua casa, fala sério, que daí garantir a qualidade, e tantas outras. Quando Neemias começa esse processo, muitas barreiras, muitas lutas, vocês sabem em quanto tempo Neemias consegue restaurar os muros que estavam há 140 anos caídos? 52, aproximadamente 52 dias. Pura. Com a Quando... tecnologia da época. Não vou dizer que não tinha tecnologia, tinha a da época, né? Então, acho que vai dar tempo para a gente fazer alguma coisa sobre as nossas cidades, né? Então, gente, assim, ó, quando a gente flui naquela área onde a gente tem graça de Deus, é rápido. Então, isso é uma outra coisa que é importante, né? A gente, às vezes, escolhe alguma coisa para fazer ou escolhe outra que Deus não te chamou para fazer. E o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando para a gente tu já tem todos os dons para influenciar a tua geração dentro de ti, porque Ele colocou antes da criação do mundo. Paula, Oi. para tu repetir um pouquinho, porque falhou o áudio. Para mim não falhou. Eu acho que elas querem saber em quanto tempo Neemias fez. Ah, ok. Então, 140 anos de destruição. 140 anos de destruição resolvidos em 52 dias. Sim. Porque um homem que não resolveu ser pastor, ele resolveu fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele resolveu trabalhar e atuar na área de governo dele. E ele era copeiro quando ele resolveu isso. Ele passou a governador porque ele resolveu isso. Então, quando a gente começa a entender que e não tem nenhum problema ser pastor, como não tem nenhum problema ser governador, como não tem nenhum problema ser professora, como não tem... O problema é não fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Tu só vai ser influente quando tu tá exercendo os dons que Deus já colocou em ti. Enquanto tu estiver decidindo aonde tu quer estar, não vai fazer. E a tua relevância não vai ser considerada. Então, de nada, Michele. Vai avisando aí que é bom. Então,
Quarto, governo. 5, mídia, comunicações. Graças a Deus que nós temos isso. Fala. Só trazendo uma contribuição também, que é o outro lado da moeda, para ficar bem claro, assim, né? Isso não quer dizer, quando nós temos um propósito específico, que nessa caminhada, nessa jornada, nós não possamos realizar nada diferente disso dentro da própria chamada de Deus, dentro do próprio reino, dentro da própria cidade. Nós mesmos agora tínhamos referido... Tá com barulho aí? Vocês estão ouvindo barulho aqui de casa? Não. Tá. Tínhamos referido da Carol Saraiva, né? A minha formação é de educação, sou professora de formação, psicopedagoga, e a minha chamada pastoral. Mas nessa jornada o Senhor veio me moldando, me lapidando para o momento que eu vivo hoje, e nessa trajetória eu passei, sim, Ministério de Dança, né? Paula, não me deixa mentir. Não acredite se quiser. Maravilhosa! Ministério de Danças, fui a que iniciou o Ministério de Dança lá na Brasa. E glória a Deus, deu um fruto tremendo depois daquilo, né? Com Marcelo Guimarães, back vocal, né? Participei do Ministério de Mulheres lá na Brasa, de Cura Interior, com a pastora Mônica Pereira também, mãe da Carol. Escola Bíblica Dominical. Mas era tão estranho, e a Paula sabe disso, né? Que, apesar de toda a minha formação na área de educação, na esfera ministerial de reino, eu tinha uma convicção de que a minha chamada não era para ser professora. Então, eu tinha na minha vida secular um trabalho, e dentro do reino, eu até realizava algo como professora. Mas tinha algo que me impulsionava para algum outro lugar que eu não tinha a mínima ideia do que seria. Hoje eu compreendo. Mas também é importante colocar, né, Paulo, pensando assim, da minha experiência, ao menos, que eu levei um bom tempo para compreender que para chegar no objetivo de um trabalho pastoral, havia um tempo muito específico na minha vida, que foram longos 25 anos, em que o meu ministério foi também ser professora lá naquela escola onde eu atuava. Uhum. E por muito tempo eu me inquietei a respeito disso, porque quando eu descobri o chamado pastoral, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Por mais que eu amasse o que eu fazia lá, em termos de chamada, parece que aquilo não ligava. E a ficha só caiu quando Deus me trouxe essa revelação que tu está trazendo. E me disse, Mônica, o teu campo missionário se chama escola. A sala de aula é teu campo missionário. E graças a Deus que hoje, dentro inclusive da Nexus IBN, nós temos frutos maravilhosos, né? Daquela esfera de influência. Da minha equipe principal, inclusive, como Michele, como Rosaura, professoras. Então, nessa jornada, sim, Deus vai te lapidando e aproveitando a totalidade dos recursos que Ele te deu, a totalidade de habilidades que Ele te colocou. E quando a gente chega no entendimento lá na frente, a gente olha para trás e diz, meu Deus, tudo fez sentido. Uhum. Né? Mas aonde há a fluência realmente daquilo que o Senhor plantou como propósito na tua vida é quando tu finalmente, então, encontra o motivo da tua chamada. E complementando isso que tu está falando, uma coisa que eu tenho entendido, até essa semana eu estava comentando sobre isso, que chamado não é bem a nossa área aqui, mas influência sem chamado não tem influência. Chamado não é tanto aonde, apesar de eu estar falando nas áreas de influência sendo cobertas, mas o chamado se desenvolve na nossa vida pelo como. Então, no caso da pastora Mônica, pelo como. No caso da pastora Mônica, sempre foi ensino. E aonde eu sou colocada, aquilo brilha igual. Verdade, Paulinha. Eu lembro dela na dança, ensinando como dançar. Então, ela foi para a escola dominical e hoje ela ensina. Na verdade, não mudou o local, mas o como não.
Porque tudo que ela faz através do seu chamado, que é o ensino. E Uau, hein? interessante isso, né? Interessante. É um outro ponto de vista que eu não tinha pensado, mas faz todo sentido. Então, Meninas, vocês estão recebendo, aperta aí no, dá uma chuva de coraçãozinho para honra e glória do Senhor Jesus, pela vida da Paula. Eu não tenho como botar coraçãozinho aqui, pelo menos eu não sei aonde clicar. Dá um monte de coraçãozinho aí para essa mulher de Deus, em nome de Jesus, e aperta no aviãozinho. Se tu está sendo edificada, pensa naquelas que não estão aqui. Aperta no aviãozinho e chama alguém. Segue o baile, Paula. então, na verdade, quando eu falo de esfera de influência, aquela esfera de influência, ela vai brilhar num período da vida aonde agora tudo faz sentido. Mas o chamado que vai brilhar naquela esfera já brilha quando a gente nasce. Perfeito. E em tudo que a gente faz, ele está. Então, na verdade, se agora, hoje, tu tá me ouvindo e não está muito claro o que é o chamado, faz uma revisão da tua história. No meu caso, meu chamado é ativação. Ativação de sonhos, ativação de pessoas. Eu fluo nos negócios, que eu ainda não entrei ainda nesse chamado. Não, nessa área que eu fluo nos negócios. Mas o meu chamado é ativação. Ativação de pessoas. Esse chamado foi desde pequena. Esse chamado foi quando eu era pequena e eu e minhas fazíamos para ganhar umas balas, ganhar dinheiro. A gente organizava uns shows, umas coisas, uns eventos bem loucos. E isso era já para ativar as pessoas, para animar as pessoas. Quando eu estava no louvor, fui 30 anos no Ministério do Louvor, chegaram a me mandar falar menos, porque eu queria, no início do louvor, pregar, falar, dizer para as pessoas, te levanta, te anima, porque o meu chamado estava ali. E fui professora de crianças também, tentando buscar cada um o despertamento. Então, o meu chamado de ativação não começou agora. Começou quando eu nasci. Verdade. Uau! Uau, gurias. Coloca o uau aí. Pelo amor de Deus. Coisa linda aí, Paula. Começou quando eu nasci. Então, assim, o que a gente está falando de influência é quando a gente chega num ponto aonde, uau, eu nasci com esse chamado. E interessante é o seguinte, esse chamado que eu tenho pode ser usado em várias áreas. Então, é por isso que eu consigo fluir em áreas diferentes com o mesmo chamado. Então, eu não acho eu não acho que é adolescente, eu não acho que é isso ou aquilo. Eu acho que pode ser onde for, desde que o meu chamado tenha oportunidade. Faz muito sentido. Ó, tô recebendo aqui, aprendendo demais, Paula. E aí, nas áreas de influência, por que essas áreas de influência são importantes estarem cobertas? Porque a sociedade vai mudar como um todo e o reino, porque o reino de Deus e a cultura de reino só muda quando esferas da sociedade estão recheadas de cristão com essa cultura. E é nisso que eu estou falando hoje. Então, falamos da quarta, que é o governo político, ST Neemias, que é mídia e comunicações, e nós precisamos disso. Nós precisamos de gente que faça a diferença, seja em agências de propaganda, seja em treinamento, seja em marketing, seja em comunicação geral, em mídias. Precisamos. Então, assim, eu não preciso sair do que eu faço para ser uma influenciadora do pai. Texto, artes, entretenimento. Daqui a uns dias até aproveitando que eu gostei muito dessa oportunidade, né? Eu estou pensando em fazer umas lives a partir desses estudos, dessas áreas, para ir explicando e convidando pessoas que eu vejo como referência nessas áreas. Perfeito. Então, texto, entretenimento e esportes. Então, imagina pessoas cheias de Deus. O esporte, eu me lembro do Lidl, que ganhou Olimpíadas. Eu até comentei isso no ano passado, na conferência. Eric Liddell, inglês, ele estava se preparando para ser missionário na China, se não me engano, e ele corria muito, ele estava fazendo estudos, e na faculdade onde ele estudava, ele começou a correr, e nessa correria, e nisso começaram a ver, e pediram para ele disputar os Jogos Olímpicos.
que é aquela música da minha época, tan, 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 Carruagem de Fogo, assim, a história dele. E ele disputa os Jogos Olímpicos e eu me lembro, e no meio da história, a irmã dele diz, mas Little, tu não tá te desviando do chamado de Deus fazendo isso? Uhum. E ele vem e diz, mas é que quando eu corro, eu sinto a presença de Deus. Bah. E o testemunho que ele deu, porque teve uma corrida que aconteceu no sábado, ele era adventista, teve uma corrida que aconteceu no sábado que ele não participou. O testemunho que ele deu nos Jogos Olímpicos foi infinitamente maior do que muitos poderiam ter aquela oportunidade. Então, esportes, quando um jogador, né, se ajoelha e diz que é para Jesus, ou quando ele tem oportunidade, isso é mostrando cultura, seja a área. Então, artes e entretenimento é uma das esferas. E a sétima esfera, que é a minha, que é a esfera dos negócios, que é onde eu trabalho, sou consultora. Economia, negócios, finanças. Por muito tempo, eu tinha essa coisa de vou largar minha empresa, vou fechar para servir o reino, ficar assim, né? Oi, como eu gosto. Até que eu ouvi uma palavra de um pastor, para mim, para minha vida, eu comentei essa semana aí, né? Uhum. E ele falou assim, ó, chega dessa história. Para com isso. Chega dessa história que vai fechar a empresa. Se é na tua empresa que é o teu maior campo missionário. Se é onde tu tem influência sobre as pessoas que não... Como é que tu vai parar de estar aonde? Tu está aumentando a grande comissão e o reino está sendo expandido, uma nova história. Eu me lembro de muitas vezes, eu atuo no Sebrae como consultora, muitas e muitas vezes, de me chamarem porque eu sou a pessoa que influencia na sociedade, deles me chamarem porque eu sou íntegra, deles me chamarem porque eu não minto. Como é que eu vou deixar essa marca não ser feita mais? Me lembrei também de Bezalel. Bezalel é um outro exemplo bíblico que eu acho maravilhoso. Gosto. Bezalel está em Êxodo 35, 31. Toma nota, disse também o Senhor a Moisés, toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito Santo. A primeira citação de alguém sendo cheio do Espírito Santo não foi sobre um sacerdote, foi sobre um homem que era ourives, que fazia um artesão. E ele era cheio de Deus porque ele tinha o Espírito Santo. No que ele fazia, as pessoas percebiam. Um trabalho artístico, artesanal, né? Trabalho artístico. Então, assim, ó, eu não sei o que tu faz. Êxodo 35, 31. Alguém tá anotando? Eu não sei o que tu faz, mas quando tu faz, é como o Eric Liddell falou, mas quando eu corro, eu sinto a presença, eu sinto a alegria do Espírito Santo. Quando isso que tu faz te satisfaz e satisfaz o Senhor. Sabe por quê? Porque ele já tinha colocado isso em ti. E quando tu enxerga, ai, fala sério, deu certo. E o Senhor se alegra e se regozija porque, uau, acertou o alvo, tu quer fazer todas as outras. E tu acertou o alvo agora, era isso. Vai! Agora vai e só vai. Isso é muito lindo, né? Então, tem essa 7 influência. E tem se falado recentemente numa 8ª área, que eu acho que tem realmente tudo a ver, que é a área da ciência e da tecnologia, aonde também se entende que quando nós somos referência nessa área, nós implantamos o reino, olha quanto pode acontecer através da ciência e da tecnologia. Quanto se pode fazer, quanta influência. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando algumas pessoas, eu não estou querendo com isso dizer que tu tem que fazer mestrado. Eu gosto de estudar, por isso que eu estudo. Eu gosto de estudar. Uma coisa que eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de saber. Mas tu não precisa nada disso. Se isso não é para ti, não faz. Tu é influente, tu tem autoridade naquilo que Deus te dá. É claro que quanto mais a gente se aprofunda naquilo que a gente sabe que Deus nos deu, mais tu vai te suprindo, te nutrindo de mais informação sobre aquilo. Amém. Então, de novo, né? Essas áreas, elas acontecem
para que nós estabeleçamos o reino de Deus e uma cultura de reino. Uma cultura de reino. Uma cultura de reino. As pessoas têm que perceber nessas esferas a cultura de reino. Aqui é diferente. Há uns anos atrás, um cliente me procurou e ele ganhou um edital do governo e ele me procurou para fazer um trabalho de consultoria, um plano de negócios, e nós acompanhamos todo o processo para fazer esse plano de negócios. E quando chegamos, assim, um pouquinho antes de começar o trabalho, ele disse, Paula, só tem um detalhe, pequenininho. O negócio é o seguinte, eu queria que tu desse uma nota, assim, a maior. Ah, sim. Pequeno detalhe. Bem tranquilo, entendeu? Bem tranquilo, porque eu te pago imposto, não tem problema. Daí isso que não ia fazer. Daí ele pediu para a esposa dele me ligar. Não, acho que tu não tá entendendo. Não é porque a gente é corrupto. É só porque a gente quer mudar a fachada. E naquele edital que a gente ganhou não incluía as fachadas. A gente quer poder, entendeu? Mas assim, ninguém aqui é corrupto, imagina. Daí eu disse que não. Sempre tem uma historinha por trás, né? Aham. Ligou o sócio eu sei que foi assim, mas o sócio chegou a me chamar de burra. Porque ele disse, eu não acredito que tu não quer ganhar esse dinheiro. Sim. Aí, para ele, no nosso negócio, nós não associamos com mentira, com corrupção. Não, mas tu não. Não aceitamos isso. E até hoje nós carregamos, nós não queremos plantar sementes podres porque nós vamos colher elas. Verdade. E assim como ele, muita gente ficou sabendo da nossa atitude. O que a gente faz reverbera. Reverbera. O que a gente faz. Vocês estão recebendo, meninas? Estão recebendo? Tá... Inclusive, pegando essa tua fala, eu vou aqui, ó, ler o que a Carol, minha 12 Carol, acabou de dizer a teu respeito, ó. Tem frases da Paula do Brilhe reverberando até hoje. Olha aí. Coisas que tu falou lá atrás, que marcaram a vida dessas mulheres e são referência e estão, assim, a mil, apontando caminhos até hoje. E em tudo. Não precisa exatamente palavras, são posturas, atitudes como essas que tu mencionou agora. Gurias, é nessa linha que... Gurias e guris, né? Não sei. É nessa linha que eu quero animar vocês nessa manhã. Se a gente se levantar, cada uma na sua área, e começar a abrir a nossa boca naquela área onde Deus te colocou para ser influente, as pessoas vão ouvir. Muitas de nós fazendo, muitas pessoas vão ouvir. Quando eu falei que a minha área é negócios e quando eu decidi que eu não ia fechar a minha empresa e que eu ia usar o serviço do reino, eu entendi naquele momento. Mas muito antes, tudo que eu fazia, eu botava negócio junto. Até hoje, sempre falo de negócio. Não tem como não citar uma empresa, porque isso é minha vida. Sim. Gosto. Por quê? Porque eu entendi que eu estou ativando sonhos na esfera dos negócios. Uhum. Ação dos sonhos que tem desde que eu tenho 1 ano. 0. Tá? Então, hoje eu estou ativando na esfera dos negócios. Então, nessa esfera dos negócios, eu ativo quando eu estou no Sebrae, eu ativo quando eu estou no Ministério Semente, Ministério de Empresários Cristãos, eu ativo na Rede Brilhe. Como assim na Rede Brilhe? A gente está abrindo a Casa Hope e foi muito interessante porque eu estava no Texas para fazer treinamento para abertura da Casa Hope. Casa Hope é uma casa para mulheres, para mães com filhos, mães solteiras com filhos, que passaram perrengue nessa vida. Saindo de prostituição, saindo de prisão, não tem para onde ir, violência doméstica, esse é o lugar. Nós vamos ter um programa para essas mulheres. Em nome de Jesus, abre em julho. Mega projeto. Um mega projeto. Quando eu estava em janeiro, em Dallas, eu estava conversando com a Judy Caps, que criou o projeto e que é a coordenadora presidente da Casa Hope no mundo. E eu falei, Judy, só tem uma coisinha. Falei para ela, só tem uma coisinha que eu preciso te dizer. A gente vai criar um polo de geração de renda dentro da casa. Ela me olhou e começou a rir. Eu disse, tem problema? Tudo a ver. Porque eu não consigo
não agir aonde eu estou através da minha influência e do meu chamado? Ela olhou para mim e ela disse: não esperava menos de ti. Te conhece. Me conhece, tu entende? Então, eu não preciso sair daqui para ir para aqui. E não precisa fazer força, né, Paula? Isso que é o melhor. Não precisa força. Não precisa fazer. Deixa Deus te usar. Eu acho que o mais difícil é a gente aceitar. Mais difícil é a gente aceitar. Tá, Senhor, tá, tô lutando com isso. Eu tenho uma amiga, não vou citar ainda, porque ela disse que não é para eu citar, que eu sou muito enlouquecida, muito empilhada. Mas ela, só vou dar umas dicas, né? Ela é assistente social, mas não é daqui de Porto Alegre. E ela, articuladora, ela chora por uma comunidade, ela geme por uma comunidade, ela não pode. E aí ela começou. Vou botar aqui o meu carregador antes que eu fique sem bateria. E ela começou a articular algumas coisas na área de políticas públicas, e porque ela ajuda muito as pessoas, Deus usa muito ela. E ela foi num evento do Brilhe e ela disse: pá, mas essa esfera de governo tá me chamando, né? Porque se tivéssemos pessoas lá que olhassem com um olhar de justiça social do reino, e agora ela vai se candidatar a prefeita, ela me contou isso. Eu disse: amiga, fala sério. Sim. Eu vou lá fazer o teu. E ela parou de pensar assim, quem é que o senhor vai levantar para fazer isso? Ela disse: tá bom, eu vou, eu aceito. Demais, né? Isso é ativação. Isso é ativação. Então, assim, nós, pegando o gancho da pastora Mônica, nós somos a resposta para as nossas orações. Nós somos a resposta para essa geração. Deus não vai mandar anjo fazer o que o seu povo pode se levantar para fazer. A resposta não está nas lideranças, não está no governo. A resposta não está aqui, não está ali. A resposta está no reino. E no reino de Deus sendo estabelecido. Quando nós nos levantarmos. Porque imagina, eu comecei com o Éden, falando do Éden. E quando a gente começa lá falando do Éden, a gente pensa: será que Deus não sabia? Fala sério, claro que ele sabia que tudo isso ia acontecer. Quando ele não foi pego desprevenido com o pecado, mas ele não se preocupou porque ele já tinha preparado o cordeiro e ele já tinha preparado um povo que atuaria na terra em nome dele. Quando a gente escolhe não atuar, porque a gente escolhe não fazer a vontade de Deus, muitos dizem assim: deixa, Deus vai usar o outro. Mas quando Deus usa o outro, o tempero é diferente. Não, e a gente perde a oportunidade, a honra, né? né? Eu perco a oportunidade, eu perco a honra, eu perco a alegria. Porque quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente é esse reino, dá um cansaço alegre. Eu acho que só quem passa entende isso. A gente dorme podre de cansada, feliz da vida. Sim. As minhas meninas que já foram trabalhar no Encontro com Deus sabem bem o que é isso. Ai, e a gente... Que delícia! Que delícia! Então, essas coisas assim... E o tempero é diferente, sabe? Quando a gente não quer fazer, a gente perde. Em primeiro lugar, perde porque a gente está simplesmente enterrando o nosso dom. E lembra alguém o que aconteceu com aquele que enterrou o dom, né? Então, quando eu posso decidir enterrar o dom, eu posso decidir multiplicar o dom. Quando eu decido multiplicar o dom, ó, sabemos bem, quando eu decido multiplicar o dom, a multiplicação é muito exponencial. Depois que eu decidi fazer, e eu queria contar esse testemunho, depois que eu decidi, negócios, ok? A Globo, né? Há uns 5 anos atrás, eu já comecei com essa história de, tá bom, deve ser negócios mesmo, vou atuar nisso, vou sossegar o meu facho. Quando eu decidi isso, eu acho que eu já fui para os Estados Unidos umas 3 vezes para falar de reino e negócios, com tudo pago. Tá. Quando a gente... Não é que todo mundo vai para os Estados Unidos com tudo pago, né? Depois vão pegar a live e vão dizer: eu tô esperando. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais do que Ele tem para mim e para tua vida. Uau, Quando tu
Quando tu decide, tá, Deus, eu quero alinhar o meu propósito com o teu, vamos alinhar. Esse alinhamento destrava. Ele provê tudo. Ele literalmente ele ativa e ele destrava amarras e ele alinha o teu futuro. E aí, eu me lembro de primeira vez que me convidaram para falar, eram 50 pastoras e pastores e eu era pessoa de negócios. Eu fiquei muito nervosa porque eu disse, bah, eu tô no lugar errado. E falei para a pessoa que me convidou, eu tô no lugar errado. E ele disse, não, tu tá no lugar certo, eles precisam te ouvir. E eu disse, mas fala sério, eu não entendo de missões mundiais. Eu nunca não entendo. Ele falou, fala só o que tu sabe fazer. O resto é com Deus. Então Deus vai te colocar em posições completamente diferentes quando tu alinhar o propósito dele com a tua vida. Paulinha, olha só, a gente vai precisar encaminhar para o fim, senão o Instagram vai nos derrubar. Essa live, se tu me permitir, eu vou deixar lá no meu YouTube, Pastora Mônica Paz, para acessar. Depois eu vou deixar um recadinho no Instagram para remeter para lá. E eu queria que nesse final, Paula, tu falasse um pouquinho da Rede Brilhe, da Global Rede Brilhe e a oportunidade que essas mulheres têm também de trabalhar nessa questão da unidade. Eu sei que isso daria mais uma live de 1 a 2 horas e nós temos 3 minutos, mas deixa o teu recado aí. Sim, vai ficar gravado e eu vou deixar lá, tá, Cris? Vou deixar lá no meu YouTube. Finaliza para nós, trazendo um pouquinho desse contexto. Quem é a Global? O que faz a Rede Brilhe? Qual é o propósito? Faz o teu merchan aí. Tá. Primeiro, muito obrigada. Bom, a Global Advance é um parceiro de trabalho de anos, já fazem 7 anos, e que ativou muitos dos dons e que me fez entender muito do que eu estou entendendo hoje. É uma agência de apoio a missões mundiais. Então, eles contribuem, apoiam com material e apoio financeiro a quem está no campo. E vocês sabem que eles me consideram missionária urbana, missionária de negócios. Quando a gente muda o que a gente enxerga, a gente é missionário, sim. A gente é missionário nas esferas de influência. E aqui em Porto Alegre, na verdade aqui no Brasil, porque a gente pretende se estender, já nos estendemos para o Rio também, nós temos a Rede Brilhe. A Rede Brilhe já tem 3 anos e hoje é uma ONG. E a Rede Brilhe tem como missão ativar, não podia ser diferente, porque tudo que a gente coloca a mão, a gente carrega o nosso DNA, né? Então tem como missão ativar e capacitar mulheres para serem catalisadoras do reino. Ajudar as mulheres. Então, assim, eu sinto falta disso. Eu gostaria de um treinamento ou participar de um programa de mentoria para me conhecer mais, para poder entender minha identidade, entender. Porque assim, né? Eu só consigo ser ou fazer quando eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo como é que eu fui feita. Porque tudo que tem em mim faz o mesmo sentido, é pro mesmo alvo. Então, nós trabalhamos com mentoria, trabalhamos com treinamento, agora estamos abrindo a Casa Hope, que é um programa de 3 anos para que as mulheres se encontrem, essas mulheres que sofreram tanto na vida, se encontrem para brilharem no reino de Deus. É por aí. Demais, demais. Paulinha, nós vamos ter que finalizar. Muita gratidão no meu coração. A mulherada tá aqui enlouquecida, pedindo mais lives. E eu vou estar sempre mantendo elas informadas de onde é que tu vai estar falando, porque agora a gente está muito próximas, trabalhando junto também da Rede Brilhe. E para mim é uma alegria gigante. Eu, por mim, ficava mais 1 hora aqui. Eu tenho certeza que todas elas também, ou pelo menos a grande maioria. A gente sempre aprende muito de ti. E olha só, eu, além de ser tua amiga, além de a gente estar junto nessa parceria com a Global, com a Rede Brilhe, numa live, quanto mesmo a gente já tem toda essa intimidade, eu fui extremamente edificada, aprendi muito, me coloquei aqui totalmente vulnerável e como é bom a gente tomar essa posição de aprendizagem, essa posição de a gente estar sempre aprendendo, porque Deus coloca pessoas estrategicamente ao nosso redor, né? Para que a gente possa estar crescendo e com isso alcançar as esferas, os locais onde a gente possa fluir de acordo com o dom e a revelação que ele colocou sobre nós.
Muito obrigada, Paula. Quero agradecer todas vocês também que estiveram conosco nessa live. Quem sabe daqui a um tempo a gente consegue fazer de novo. A agenda da Paula é lotada, eu sei, mas eu sei que ela sempre dá um jeitinho. Então, daqui a pouquinho, a gente lá na frente a gente pode marcar outra, mas a gente ficou muito honrada pela tua presença. Muito obrigada. Cá entre nós fez agora, então, 10 semanas. Parabéns, gente. Não parem de fazer. Vocês fazem muita diferença nessa cidade e agora no Brasil todo, né? Graças, não parem. graças a Deus. Vamos seguir, sim, uma estratégia que Deus nos deu para esse tempo. E a gente está muito feliz de poder contribuir dessa forma também. Então, aniversário de 10 semanas de Cá Entre Nós, eu tinha que trazer alguém muito especial e foi para nós um grande privilégio, um grande presente. Amém? Deus muito obrigada. Agora apagou tudo. Eu vou orar para nós acabarmos, tá, Paulinha? Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela vida da Paula, pela disponibilidade dela, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, a sua chamada, o ministério, Rede Brilhe. Senhor, tudo que ela colocar as mãos, que venha prosperar e fluir de acordo com os teus projetos. Obrigada por ter levantado essa mulher. Senhor, esteja capacitando cada vez mais ela e blindando ela, sua casa, sua vida, Senhor, contra todas as estratégias malignas do inferno, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos também a vida de todas essas mulheres que estiveram nessa manhã conosco e proclamamos um tempo de ativação dos teus dons, da tua chamada sobre cada uma delas, em nome de Jesus, que haja multiplicação daquilo que tu plantaste no coração e na vida delas, e que elas possam definitivamente fazer diferença ali onde tu as plantaste. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amém. Muito obrigada por tudo. Obrigada, gurias. Obrigada, pastora Mônica, linda. Só gratidão no nosso coração. Obrigada mesmo. Deus te abençoe, Paulinha. Tá bom? Tchau, meninas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.